Olá, olá para você. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio número 12 do nosso querido podcast Café e Resenha, hoje com o tema, afinal, o que o mediador ele não é, então. Bom, eu sei que cada dia mais, e que bom, a gente ouve aí no nosso Brasil falar sobre a mediação, né, e no quanto esse método de resolução de conflitos, ele pode sim auxiliar as pessoas na resolução das suas questões e na construção aí de seus acordos, né? Mas normalmente, e é muito comum mesmo na prática, eu ainda vejo que muitas pessoas, elas ainda não compreendem, não têm clareza sobre esse papel do mediador de conflitos. E aí eu pensei, bom, analisando então esse papel do mediador de uma forma inversa, a gente pode apontar algumas atitudes que não lhe são próprias. E aí eu pensei aqui em 8 atitudes, começando aqui pela questão do mediador não ser um juiz, né? Por quê? Porque ele não impõe um veredito, ele não impõe uma decisão, uma sentença, ele nem tem poder outorgado pela sociedade aí para decidir sobre os demais, né? Uma outra questão, o mediador, ele também não é um árbitro, porque ele também não vai decidir nada e também não vai emitir nenhum parecer técnico. Um terceiro ponto é que o mediador, ele também não é um negociador que vai tomar parte numa negociação com interesse direto aí nos resultados que vão ser obtidos. O mediador também não é um advogado, né? Não compete a ele realizar aí consultoria jurídica, ele não é responsável por defender de uma forma parcial os interesses dos envolvidos como um advogado faz, né? E aqui cabe sempre lembrar, né, que os advogados e os mediadores, eles atuam de modo complementar e não concorrente dentro dos seus papéis. Isso é muito importante de saber, né? Uma outra questão é que o mediador também não é um conciliador. A atividade de mediador e conciliador são diferentes. E aí eu vou te convidar a voltar aqui um episódio, aí no episódio número 11 do nosso podcast, onde eu trouxe algumas diferenças entre a atividade do mediador e a atividade do conciliador. Também o mediador, ele não é um coach, né? Ele não vai orientar, nem vai dar conselhos, ele não vai ajudar as pessoas como um coach faz a atingirem aí objetivos pessoais ou profissionais, né, através de treinamentos e orientações específicas. O mediador também não é psicólogo, porque ele não vai tentar tratar questões pessoais da mente, né? Ele não vai estudar e fazer análises de processo de comportamento dos indivíduos ou de grupo de pessoas, né, em diferentes situações. E por fim, o mediador, ele não é um professor. Ele não é um educador, né? Ele não vai atuar aí enquanto um gestor da aprendizagem. Bom, eu acho que com essa análise inversa, acredito que pode facilitar o entendimento e essa observação de que o mediador, ele é um facilitador do diálogo e que deve ser uma pessoa neutra e imparcial com relação ao conflito e às pessoas que são envolvidas nesse processo. Ele conduz sem decidir, né? E nessa condição, ele deve atuar tecnicamente, fazendo com que as pessoas envolvidas elas participem ativamente na busca de melhores soluções que se ajustem às suas reais necessidades, né? Porque ninguém é melhor do que os próprios envolvidos numa disputa aí para saber tomar decisões sobre si mesmos, né? Na mediação, tudo tem que acontecer entre as pessoas diretamente envolvidas no conflito. O mediador, juntamente com os advogados, como eu disse, cada um exercendo seus diferentes papéis em complementariedade, eles vão auxiliar tecnicamente essas pessoas a alcançarem o que entendem por êxito na busca das suas reais necessidades que vão possibilitar aí o acordo final. Ainda, né, nesse sentido, eu quero trazer aqui a sua consciência que ao mediador, então, compete, né? Primeiro é estabelecer a sua credibilidade como uma terceira pessoa que é imparcial, que vai explicar o processo e as etapas da mediação, né? O mediador ele favorece essa atitude de cooperação, cuidando dessa confrontação, né, que é frequentemente utilizada pelo sistema tradicional, né? Ele vai equilibrar o poder entre as pessoas, favorecendo essa troca de informações e vai facilitar essa negociação que está sendo realizada, né?
O mediador, ele também tem uma atitude de não julgamento. Ele evita o juízo de valor sobre as questões ou sobre as pessoas. Ele trabalha com essas pessoas essa percepção de valor, de uma solução que seja aceitável para todos os que estão ali envolvidos. E ele acredita nessa capacidade, né, o que nós também chamamos de autodeterminação das pessoas, de encontrar uma solução, né? Ele tem sempre em conta essa importância da preservação das relações, ele vai assegurar o equilíbrio nas negociações, né, buscando a equidade, né? Ou seja, ele vai verificar ali se o acordo é justo e se ele é satisfatório, não na ótica dele, mas sim na ótica das pessoas ali envolvidas. Ele sabe quando vai intervir em uma discussão em que ali naquele momento não é mais apropriada. Ele tem essa capacidade de escuta ativa e uma atitude também humanizada, né? O mediador, ele também estabelece esse diálogo produtivo que vai ser firmado no respeito e na confiança. Ele utiliza uma linguagem que é neutra, que é desprovida de reprovação ou de parcialidade. Ele vai trabalhar para manter essa comunicação que seja clara e direta, né? Ele tem aptidão para ressaltar esses aspectos que sejam positivos, ele vai estimular esses esforços dos participantes, né? Ele tem uma capacidade de ver e também de criar alternativas, né? Ele tem uma capacidade de trazer uma abertura às diferenças, né? Por exemplo, diferenças culturais, né? Bom, uma coisa que eu também quero te lembrar é que o mediador, ele deve saber e perceber também os casos em que mediação ela vai ser contraindicada, né? Casos em que a mediação não vai caber, né? Como, por exemplo, quando tem um desinteresse que é manifestado das pessoas em resolver um conflito, né? Quando há o desequilíbrio de poder entre os envolvidos, quando existem casos de crime, quando falta capacidade a qualquer das pessoas, quando ocorrer o desrespeito às regras e aos princípios que são basilares da mediação. Enfim, para finalizar aqui, né, acerca do papel do mediador, a gente pode dizer que se aprofundar sobre o conhecimento da mediação é também estudar sobre qual deve ser o comportamento, né, o papel do mediador, né, uma vez que grande parte dos acordos, né, vão depender desse profissionalismo dessa pessoa que é responsável pela condução desse processo. Mas e aí, me diga, essas informações foram úteis para você? Elas fazem sentido? Você também pode compartilhar com mais pessoas que precisam saber disso. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.